Descobri que era outra família do meu pai. Primeiro, um pouco de contexto. Meu pai decidiu que era infeliz em seu casamento com 4 filhos, conheceu minha mãe e tiveram uma filha, ou seja, eu. Minha mãe sempre quis ter uma menina, mas no passado, por complicações, teve um aborto que a deixou muito traumatizada. Ela estava completamente sozinha porque meus avós moravam em outra cidade e meus tios muito longe. Depois de um tempo, conheceu meu pai por causa de uns reparos em eletrodomésticos, começaram a se falar e a se ver com mais frequência, tiveram um relacionamento de namoro, até onde sei, nunca se pediram formalmente em casamento, e 1 ou 2 anos depois eu nasci. Desde que nasci, meu pai jamais foi uma figura muito presente, nem na minha vida nem na da minha mãe. Ela sempre se virou para cuidar de mim, contratando babás, algumas negligentes, outras responsáveis, pelas quais ainda tenho muito carinho, e me mandando para a casa de uma tia nas minhas férias escolares enquanto ela ainda trabalhava. Minha mãe fez muitos esforços e sacrifícios para cuidar de mim, e meu pai nunca deu um centavo por mim até o final do meu ensino médio. Explico depois o porquê. Quando eu tinha uns 10 ou 12 anos, olhei no celular do meu pai, onde havia um grupo familiar onde obviamente não estava minha mãe e outros contatos salvos como meu amor ou meu filho, mas nunca mencionei isso à minha mãe. A partir desse momento, quando meu pai vinha em casa, tinha cara de pau de atender às ligações dos filhos se incluindo no meu quarto e saía dizendo que eram coisas do trabalho, mas obviamente minha mãe e eu sabíamos do que se tratava, embora minha mãe nunca tenha feito esforço para confrontá-lo. Um pouco antes da pandemia, essa lembrança voltou e me deu muita intriga, então decidi procurar pistas no lugar onde qualquer adulto posta sua vida e usa seu nome completo como usuário, Facebook. Embora tenha me custado, encontrei algumas fotos e comentários interessantes, mas não passou disso. E um dia, na pandemia, por causa de uma videoconferência da minha escola, meu pai deixou seu e-mail aberto e, embora tenha sido errado, comecei a procurar evidências da outra família do meu pai e encontrei muitos documentos. Foi aí que percebi que ele era casado, tinha 4 filhos e, pelas datas em que eu estava no ensino fundamental, meu pai estava pagando um financiamento estudantil para o filho mais novo dele e por isso nunca deu um centavo para minha mãe. A partir desse dia, começou a crescer o rancor, a raiva e o ressentimento pelo meu pai, o que me levou à terapia. Quando comecei a terapia, percebi, graças à minha psicóloga, que apesar de ser algo muito complicado e até doloroso, eu devia confrontar meu pai para saber a verdade, e honestamente foi algo muito difícil para mim, mas finalmente, um dia, no ano retrasado, eu perguntei, ou melhor, ele fez uma pergunta que me ajudou a confrontá-lo. Ele me contou que, de fato, tinha uma esposa com quem não era feliz e eu tinha 4 irmãos mais velhos. Ele disse que me amava muito, mas entendia se eu não quisesse mais vê-lo. Que ele dissesse isso foi estranho para mim, mas eu disse que estava bem assim, e quando perguntei se eu poderia conhecer meus irmãos, ele ficou muito na defensiva, negando muito rápido, dizendo que seriam mais problemas para ele. Uns meses depois, minha mãe teve a coragem de dizer ao meu pai que terminassem o relacionamento e que, se ele viesse à casa, era só para me ver e nada mais, o que eu claramente apoiei. Naquela época, eu ainda estava, e ainda estou, ressentida com meu pai, e ele veio conversar comigo, confessando que, apesar de tudo, ele ainda estava apaixonado pela minha mãe. Pedi explicações de por que, apesar de ser casado e ter uma família, ele teve a ideia de se envolver com minha mãe, ainda mais quando ela estava em um estado mental tão vulnerável, mas ele nunca soube me dar uma resposta coerente. Embora naquela época eu estivesse desesperada por encontrar meus irmãos, com o tempo isso foi passando. Encontrei alguns no Instagram e, embora ainda queira conhecê-los, não é tão relevante como antes. Se acontecer, ótimo, se não, também. Nunca processei meu pai porque só muito depois soube que podia fazê-lo, e embora eu tenha tentado convencer minha mãe, ela não quis, e agora sou maior de idade, então, não tem jeito. De qualquer forma, até hoje ele só contribui com uma ninharia financeira, tentando compensar anos de abandono, mas sinto que é mais uma ajuda para minha mãe do que para mim, e realmente não sei se quero algo dele. Hoje em dia, nosso relacionamento é bastante neutro, e às vezes ainda sinto raiva dele. Omiti como me sentia em relação ao meu pai quando era pequena, porque isso tornaria esta publicação ainda mais longa, mas obrigado por ler.